Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos conhecer o sítio arqueológico de Tel Megido, uma cidade muito importante na história da Bíblia e também na interpretação teológica. Muitas batalhas tiveram lugar aqui e você vai conhecer todos os detalhes hoje, portanto não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e, como eu falei, temos muita informação preciosa para você hoje sobre os achados arqueológicos de Tel Megido, uma cidade mencionada em várias passagens da Bíblia. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dar um presente para você, um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências e este aqui pode ser seu inteiramente grátis. Como faz para adquirir? É simples. Tome nota. No horário comercial, você vai ligar para este número aqui, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp ou para o QR Code que aparece na sua tela. Mande uma mensagem para a gente, queremos enviar um guia de estudos para você. A importância de Megido já começa com sua localização geográfica. Eu tenho aqui atrás um mapa que dá para você entender um pouco do que eu estou falando. Um mapa que pega a Mesopotâmia, o Oriente Médio, parte do Mediterrâneo e também da África do Egito. Você tem aqui esta linha tracejada que é chamada de Via Maris em latim ou Derech Hayam em hebraico, a Via do Mar. Este era o principal acesso de todo o comércio dos mercadores que vinham desde o mar até o interior do continente asiático, ou seja, era um caminho prioritário para quem quisesse trabalhar com o comércio. Então, desde longa data, desde a época dos cananeus, este caminho aqui era usado por comerciantes, caravanas, tribos nômades e a cidade aqui que estamos, a cidade de Megido, fica justamente num entroncamento da Via Maris. Você vê que do lado de lá nós temos a Mesopotâmia, com os rios Tigre e Eufrates. Aqui você tem o desenho mostrando o Rio Jordão, o Mar Morto embaixo, o Mar da Galileia em cima, e aqui você tem justamente a localização de Megido. Depois nós vamos mostrar ainda nesse programa um local chamado Vale do Jezreel, onde você vê uma grande planície que favorecia inclusive o encontro de exércitos oponentes, de modo que muitas batalhas aconteceram aqui em Megido. Agora, antes de chegarmos à maquete que nós temos para mostrar como seria a cidade e outros elementos do sítio arqueológico em si, eu quero apresentar para você alguns objetos que foram encontrados aqui nas escavações e que ajudam a contar um pouquinho a história desse lugar. Então venha comigo. Este aqui é um pedaço original de um capitel que nós chamamos de proto-iônico e que foi encontrado aqui em Megido. Alguns datam que ele poderia ser até da época do século X a.C., outros colocam que seria do século IX até o século VII a.C. O fato é que esse estilo de capitel aqui, ele é próprio da arquitetura da época e não apenas da região de Megido. Ele foi encontrado também no reino de Judá e também em outros reinos não judeus, como por exemplo Moabe e Aminon. Ou seja, a partir dessas peças nós conseguimos deduzir como seria o estilo da construção dos palácios daquela época. A
cidade de Meguido foi mencionada também nas famosas cartas de Tel el Amarna, que hoje estão no Museu do Cairo, no Egito. No final do século XIX, centenas de cartas escritas em pedaços de cerâmica e que lidavam com questões administrativas e governamentais da cidade de Tel el Amarna, que era a capital do faraó Akhenaton, foram encontradas no Egito. Estas cartas datavam do 14º século a.C. e foram escritas em acadiano, a língua diplomática daqueles dias. As cartas lidavam com situações de conflito envolvendo várias cidades-estado da terra de Israel e também em relação ao Egito. Elas mostram elementos diplomáticos, econômicos e status sociais. Várias dessas cartas foram enviadas por um certo Beridiá, que era governador de Meguido, destinadas ao rei do Egito. Elas, portanto, contam a história desse governador para lutar contra outros governadores de cidades-estado da terra de Canaã. Aqui em Meguido, os arqueólogos também encontraram vários objetos, os originais estão aqui, feitos de marfim. São peças muito bem trabalhadas, com detalhes artísticos muito significativos. Alguns deles trazem ídolos pagãos ou símbolos da natureza. Esses objetos de marfim, portanto, já estavam aqui na cidade muito antes da chegada dos hebreus. Aliás, a prática de fazer obras de arte em marfim parece ter sido um emblema aqui da cidade de Meguido. E só para você entender, Meguido está na região da Samaria. E, de acordo com a Bíblia Sagrada, quando o rei Acabe foi o rei do norte, o rei de Israel, ele fez para ele aqui na Samaria, não em Meguido, mas na região, um palácio de marfim, evidentemente para sua esposa Jezabel. Você vê que ele tinha onde buscar a matéria-prima e os artistas que faziam esse tipo de obra, porque há séculos havia este costume, este emblema aqui na região. Esta pedra aqui que você está vendo, ela é um dos elementos mais importantes que foram escavados aqui em Meguido, porque é o mais antigo registro histórico extra-bíblico que tem relação direta com uma passagem da Bíblia Sagrada. Esta pedra está bastante deteriorada por causa do tempo. Ela traz aqui 2 cartuchos com o nome de um faraó. E todos os egiptólogos são de acordo que o nome do faraó escrito aqui é o faraó Sisac, que aparece na Bíblia Sagrada em português, ou Shonshek, como está em hebraico. Você tem aqui justamente o sol, que representa o seu cartucho, você tem aqui o escaravelho, aqui você tem a pena e do lado de cá você tem o outro cartucho, que é o nome e o prenome do faraó. Sempre os nomes faraônicos traziam 2 cartuchos, o nome e o prenome. E aqui você tem uma parte da inscrição indicando que Sisac veio aqui numa batalha contra Meguido. E é curioso que esta passagem está justamente na Bíblia Sagrada. Eu peguei a Bíblia para ler para você, preste atenção. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisac, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ou seja, ele provavelmente veio atacar a região aqui de Israel e Judá, por isso ele ataca Jerusalém, mas ele também ataca as fortalezas que ficavam ao norte, porque Meguido está ao norte em relação a Jerusalém. E essa estela confirma a presença dele aqui. A Bíblia fala de Jerusalém, mas ele também esteve aqui. Aliás, esta batalha dele contra Meguido é testemunhada também em outras fontes da arqueologia que eu vou citar para você. Ou seja, nós podemos montar o quebra-cabeças e entender que Sisac atacou Jerusalém e também a cidade de Meguido. Aliás, este ataque dele, essa campanha militar dele na terra de Israel é mencionada não só na Bíblia, como também nesta estela comemorativa que foi encontrada aqui em Meguido e também nas paredes do templo de Amon, que fica em Karnak, no Egito. E nesta parede você tem a conquista militar dele na terra de Israel e a cidade de Meguido é mencionada claramente ali entre os reinos que ele atacou.
Aos pouquinhos você vai conseguindo entender melhor o sítio arqueológico de Meguido e como a arqueologia nos ajuda a entender o que aconteceu aqui e, é claro, a sua relação com a Bíblia Sagrada. Aqui, nessa sala que eles fizeram, que é um pequeno museu dentro do sítio arqueológico, você tem estas cestas aqui cheias de cerâmica. Essas cerâmicas são originais, cerâmicas de pelo menos 2.800 anos. São cerâmicas do século VIII e do sétimo século a.C., algumas até do século IX. Eu sei que para você parece apenas pedaços, cacos de barro, mas com o olhar da arqueologia dá para contar uma história só com isso aqui. Eu já expliquei em outros programas a questão da lei da estratigrafia e como ela é importante para nos ajudar na datação de um sítio arqueológico, para saber quando ele atingiu seu apogeu, quando ele foi destruído, abandonado. E o exemplo que eu dei naquela ocasião, você se lembra, foi com relação a um carro, a um automóvel. Quem entende bastante de automóveis, só de olhar o estilo de um carro, o seu formato, ele pode dizer, este é um Volkswagen 77 ou este é um Passat dos anos 1980. Por que ele fala isso? Porque o estilo, o design daquele automóvel é específico daquele ano. Da mesma maneira, o estilo da arquitetura, o estilo da cerâmica, o estilo da escrita nos ajudam a datar um assentamento. Aqui, no caso, são as cerâmicas que nos ajudam a contar a cronologia deste lugar chamado Meguido. Agora, além das cerâmicas, além dos mapas, eu comecei o programa hoje mostrando um mapa, se tem uma coisa que eu gosto muito de mostrar aqui, são maquetes. Maquetes, para mim, são um fascínio, porque elas têm um poder didático maravilhoso para me ajudar a entender como era o assentamento na época em que as pessoas estavam morando nesse sítio arqueológico. Hoje, quem vem aqui vê apenas ruínas, pedras, mas com a ajuda de arquitetos e arqueólogos, nós conseguimos trazer à tona um passado que não existe mais. E para me ajudar a entender um pouco essa maquete aqui e também partilhar com vocês, eu quero chamar um amigo que já esteve conosco no outro programa Evidências, professor Ariel. Muito obrigado por estar conosco, viu? Um prazer, Rodrigo Cé. O Ariel, só para lembrar a vocês, é um amigo de longa data. Ele é o diretor do Moriá International Center, que é um centro de estudos e divulgação da arqueologia aqui no Oriente Médio. Eles têm vários cursos de arqueologia pela internet e também visitas guiadas a Israel. Nós já fizemos parcerias juntos, já dei cursos para ele também, já estivemos trabalhando e estamos novamente aqui para apresentar para vocês essa maquete. E você falou comigo que tem uma surpresa para mim aqui. Qual que é? Olha, eu sempre digo que para entender o passado, como você falou, maquete é central, é fantástico. E eu sempre digo que o Estado de Israel investe muito em tecnologia para tentar trazer para os visitantes nesse lugar, Meguido e em outros, tentar entender o que talvez alguma vez aconteceu nesse lugar. E a surpresa é que o Parque Nacional de Meguido fizeram uma coisa recente, nova, com tecnologia, que conta a história riquíssima de Tel Meguido ao longo dos séculos. Então, o que eu sugiro é começar a ver essa projeção. Eu quero ver. Até a cor já está diferente, que era de uma cor branca, agora eles pintaram de cinza. E o que tem de novidade aqui? Vamos ver então? Isso. Rapaz, que incrível! Por isso eles mudaram a cor do branco para o cinza, porque tem essa reconstrução aqui. Exatamente. E podemos ver, né, o tel. Você já explicou em diferentes oportunidades o que significa um tel. Sim. E vemos como se fosse um bolo feito de camadas, né? E parece que é uma montanha mesmo, mas não é uma montanha, é uma colina artificial, produto das camadas de destruição e construção de diferentes civilizações. Temos aqui em total 30 camadas de destruição e reconstrução. E agora vamos entender, né, através dos anos, como essa cidade evoluiu. E você também mencionou antes como Meguido era uma cidade central na Mesopotâmia, havia mares conectando o Egito com a Mesopotâmia precisamente, e é por isso que aqui tem 30 civilizações, ou seja, 30 vezes essa cidade foi destruída e construída, porque era um centro comercial muito importante.
E outra coisa importante que podemos ver aqui nessa projeção, que tem água. Uma cidade sempre tem que ter fonte de água, senão não tem como sobreviver. E vemos também aqui como tinha, na época cananeia, templos de adoração a diferentes deuses. E aqui vemos em 3 templos diferentes. Restos arqueológicos dos templos foram achados. Foram achados restos de ossos, por exemplo, de sacrifícios. Nós também mostramos as peças de marfim que foram encontradas aqui. Até fiz alusão ao fato de que na época de Acabe, ele também construiu um palácio de marfim na Samaria. Só lembrando que nós estamos no Vale de Jezreel, próximo à região da Samaria, onde Acabe também governou quando foi rei do norte de Israel. E eu acho incrível, eu quero até construir uma maquete dessa no Museu do NASP também, viu? Em breve. O incêndio das destruições que a cidade sofreu, na mão de diferentes períodos. E uma cidade que, por ser central no comércio internacional e na estratégia militar, aqui aconteceram muitas batalhas. Não só na antiguidade, temos, por exemplo, a expedição do faraó Tutmose no século XV, antes da era cristã, mas também na modernidade, a Primeira Guerra Mundial, o Lord Allenby conquista a terra de Israel, uma batalha final aqui em Meguido, e já vamos falar também sobre a batalha, né, futura, mas isso para outro assunto. Mas é um lugar de muita batalha, muita destruição na história. Muito fantástica. E eu acho que fica muito claro para quem está em casa entender os diferentes períodos de construção, como seriam os palácios, o lugar onde eles guardavam a comida, os silos. Inclusive, nós vamos falar mais coisas ainda quando estivermos no sítio arqueológico. Nós vamos mostrar todos esses detalhes aí em loco. E você que está em casa vai poder entender um pouco a relação dessa cidade com a história de Israel, com a história da Bíblia e muito mais que nós temos para apresentar. Ariel, obrigado pela surpresa, que realmente, olha, eu já várias vezes vim aqui, vi a maquete, não desse jeito, eles mudaram muito, ficou muito didático. Aliás, eu me lembro até de uma parte aqui, já que você mencionou a estratigrafia, nós já fizemos referência a ela em outros programas, mas como a repetição também faz parte do aprendizado, eu acho que é interessante o pessoal de casa entender um pouquinho. Eu vou pedir licença ao Ariel, que eu vou mostrar uma coisa aqui, vou pedir o câmera para vir comigo aqui, e você de casa vai ter uma noção da estratigrafia aqui. Veja bem, aqui nós temos, como o Ariel falou, como se fosse um bolo com camadas de construção, e aqui você teria o que são alicerces do período cananita, ou seja, quando a cidade estava sendo habitada naquele que chamamos período do bronze. Estou falando algo por volta de 1800, 1500 a.C., tá certo? São os assentamentos mais antigos. Na verdade, pela cronologia, nós já temos habitação, a presença humana aqui em Meguido desde a época do período calcolítico. Eu estou falando aí do 3º milênio antes de Cristo, tá certo? Então, quer dizer, a cidade foi habitada por muitas gerações, por muitos e muitos séculos. Como ele falou, foram 30 camadas de destruição e reconstrução da cidade. Mas voltando a falar desses assentamentos cananitas mais antigos aqui você tem claramente a distinção entre o que é mais antigo e o que é mais recente, até chegar ao período da monarquia de Israel, que é o Palácio Norte que está aqui. Vou pedir à produção para subir o palácio aqui e você vai ter uma noção do que é a construção mais recente e o que seria a construção mais antiga. Vamos ver. Olha que legal, gente. E aqui abaixo da construção, você tem alicerces de uma construção anterior. Você teria justamente o que poderia ser um pódio ou um altar de sacrifício. Você tem elementos arquitetônicos mais antigos, outro mais antigo ainda, e no topo, alguma coisa da época da monarquia. Aí você vê que o dilema da arqueologia, muitas vezes, não é, Ariel? É que para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Assim, a arqueologia é uma ciência que destrói, né? No sentido que você tem que escavar.
não sei o que você está para achar, você tem que destruir. Às vezes tem esse dilema. Peraí, o que eu vou ressaltar nesse lugar? Período tal, período tal. Qual é a decisão? E aí entra muitas vezes, né, decisões políticas, decisões ideológicas, ou também se o achado dá realmente para ver uma coisa que impacta, que dá realmente para entender. Olha, por exemplo, palácios cananeus, não palácios, templos cananeus aqui, que foram encontrados. Vale a pena mostrar porque são impactantes. E foram achados muitos restos arqueológicos sobre isso. Agora, tem várias épocas aqui, então é uma decisão das autoridades da Antiguidade de Israel, junto com os parques nacionais, o que mostrar e que não mostrar. E aí nós temos um outro problema também, que às vezes é a interpretação do que se encontra. Eu vou falar com vocês uma polêmica envolvendo a cidade de Meguido, que você vai entender. Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, Meguido é citada em várias passagens. Ela é citada na época de Josué, ela é citada também em referência à época de Salomão, como o rei de Israel. Na verdade, eu vou até pegar uma Bíblia e vou apresentar isso para você. Eu acho que eu quero mostrar os momentos em que a cidade de Meguido é mencionada e qual é a dúvida arqueológica que se tem quanto à cronologia desse lugar, tá certo? Vou pedir à produção para me dar uma Bíblia aqui e eu vou ler algumas passagens para você. Vamos ler primeiro a passagem que menciona Meguido na época da ocupação da terra de Canaã. Preste atenção nessa passagem. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe a Seir. Eu vou ler aqui, ó. O rei de Taanak, o rei de Meguido, o rei de Quedesh, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, em Nefat-Dor, o rei de Goim, em Gilgal. Todos esses lugares que eu mencionei estão realmente aqui próximos à cidade de Meguido. O Monte Carmelo fica na região aqui. Quedesh também fica na região aqui de Meguido. E a própria cidade de Meguido que foi conquistada por Josué. Mas a cidade volta a ser referida também na época da monarquia de Israel em relação especialmente ao rei Salomão. Quer ver? Preste atenção. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Hatzor, Meguido e Gezer. 1 Reis capítulo 9, versículo 15. Estas três cidades mencionadas aqui na Bíblia estão no topo das grandes construções do rei Salomão. A Bíblia menciona com destaque algumas das edificações que ele fez com grande orgulho, a começar pelo Templo de Jerusalém, o seu próprio palácio em Jerusalém, a fortaleza do Milo, que talvez foi a edificação do palácio de Davi, que ele ampliou, embelezou, e essas três cidades, Hatzor, Gezer e Meguido. E é curioso que, de acordo com Igael Yadin, que explorou esse lugar, foi um dos pioneiros a trabalhar aqui, nós temos alguns estilos arquitetônicos aqui que são repetidos nestas cidades que eu mencionei. Esses estilos estão exatamente aqui no que concerne à porta da cidade. Nós vamos conhecer dentro do sítio arqueológico o lugar de onde eu estou mostrando aqui na maquete. Esse estilo arquitetônico da entrada é o mesmo que você encontra na cidade de Tel Gezer e também na cidade de Hatzor. É o mesmo estilo. Nós vimos, aliás, essa mesma forma, essa mesma estrutura de construção na cidade de Tel Aquis, que eu também mencionei para vocês. Agora, durante muito tempo, os arqueólogos debateram sobre se há indícios ou não de que Salomão realmente edificou também a cidade de Meguido. Bom, hoje nós sabemos que provavelmente as portas são do período salomônico, uma boa parte dos arqueólogos pensa assim, embora outros acabam empurrando a construção da porta da cidade para um período mais recente, posterior à época de Salomão. Uma outra coisa curiosa que também despertou muito debate entre os acadêmicos foram estas edificações aqui, que hoje são descritas como estábulos da cidade de Meguido. É que a Bíblia fala que Salomão tinha as suas cavalariças, ou seja, a sua coleção de cavalos. A Bíblia não menciona diretamente que os cavalos de Salomão ficavam em Meguido. Porém, com base na passagem bíblica, a princípio, muitas pessoas interpretaram que ali seriam
os locais onde estavam os cavalos da cavalariça de Salomão. Mas hoje sabe-se que esse lugar provavelmente é posterior à época de Salomão. Alguns pensam que seria da época de Acabe, outros pensam que seria da época de Jeroboão II. Então nós temos essa divergência ainda entre os arqueólogos. Agora, é curioso que no princípio, alguns que escavaram aqui chegaram a negar que ali pudesse ser lugar próprio para cavalos. Porém, uma tese doutoral feita com muitos detalhes comprovou que ali realmente havia uma criação de cavalos. Se esses cavalos criados aqui pertenciam também à cavalariça de Salomão, ainda precisamos de novos achados que possam confirmar isso. Hoje o que eu posso dizer é que, ou na época de Acabe ou na época de Jeroboão, nós temos aqui a presença desses animais. Aliás, falando em Jeroboão, aqui também em Meguido, eles encontraram algo muito curioso que eu quero mostrar para você, uma indicação clara, direta do rei Jeroboão II. Foi um selo. Vou pedir à produção para me ajudar, é lógico, mostrar para vocês uma cópia, porque o original, infelizmente, foi roubado. Eles encontraram uma cópia desse selo no século XX, mas nós não sabemos o paradeiro do original. Eu tenho uma fotografia dele aqui para você, olha, tá vendo? Você tem aqui um leão e com letras paleo-hebraicas você tem o nome do rei Jeroboão, o mesmo Jeroboão mencionado na Bíblia Sagrada. Esse selo foi encontrado aqui, comprovando que, de fato, Jeroboão esteve aqui. É muito importante quando nós encontramos uma inscrição que confirma de maneira assim tácita a relação daquele lugar com determinado episódio da Bíblia Sagrada. Bom, isso aqui foi mais ou menos a ideia do sítio arqueológico, mas nós temos muita coisa para mostrar para você. Você tem um lugar onde eles armazenavam, por exemplo, o alimento para a comunidade numa época de um eventual cerco. Você tem um lugar onde eles tinham o abastecimento da água da cidade muito bem preservado. Você tem aqui evidências de palácios, de torres, também de altares, muita coisa. Só que como o horário do Evidências está terminando, eu vou chamar o professor Ariel para a gente continuar um passeio pelo sítio arqueológico dessa vez e que você em casa vai ver no programa da semana que vem. Vamos então visitar, tem muito para ver, muita arqueologia, um dos sítios favoritos pessoalmente para mim. O pessoal vai gostar, não é? Com certeza. Então não perca a continuação desse assunto no próximo programa Evidências. Um grande abraço e até lá!